Paz do Senhor para todos vocês. Quero compartilhar com vocês um sermão a qual eu fiz aqui. E se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 33, que fala assim, o texto bíblico: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Bem, irmãos, esse texto vai falar do bom samaritano, onde um especialista da lei, ele chega até Jesus e ele pergunta como que ele poderia fazer para herdar o reino dos céus, ou na verdade a vida eterna. Jesus pergunta: o que a lei diz? E ele diz assim: amarás a Deus, né, sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: é verdade, é isso mesmo. E é interessante porque Jesus agora vai iniciar uma parábola para esse especialista da lei. E nessa parábola vai ter grandes ensinamentos, e eu espero que não seja só ensinamentos, fique só no texto, mas que possamos também aplicar na nossa vida. Veja bem, o samaritano daquela parábola vai representar a benevolência. E aqui nós olhamos para a benevolência de Jesus. Jesus é benevolente. E é interessante pensar nessa parábola dessa forma, porque para a aplicação da nossa vida, nós termos um entendimento da palavra do Senhor. E é interessante porque ele não vai apresentar apenas o samaritano como uma benevolência de Jesus, mas também ver que aquele homem, ele estava sozinho, quebrado, né? Tinha sofrido agressões, estava ali naquele caminho quase morto, e ele não podia fazer nada. Então, o texto vai dizer isso, que aquele homem estava sozinho e que não podia fazer nada. E ali, naquele lugar, ele foi ajudado. E o samaritano não colocou condições para ele ser ajudado. Então é só para onde nós vamos caminhar, né? E entender dentro desta parábola que a graça de Cristo ela é válida. E o samaritano é aquele que ama sem reservas. Então é interessante olharmos, né, para essa questãozinha do texto bíblico e ver o quanto é interessante meditarmos no texto. Então, olha só, primeiro tópico, eu separei aqui falar sobre o pecado, né? Ou, na verdade, o pecador, ele não tem qualificação nenhuma moral para a salvação. Mas Cristo, ele vai onde ele está. Então, olha só, o pecador, ele não tem moral, nenhuma qualificação moral para receber a salvação, receber algo. Então olha bem que na introdução eu estava falando que aquele homem, ele foi ajudado e não foi colocado nenhuma condições para ele. Então ajudou ele ali naquele local mesmo. Então é interessante, olhando para nós, sabemos que não há nada moralmente que possa qualificar para ser salvo. Então olhamos para a nossa vida e achamos que temos qualificações. E não temos qualificações para ser salvo. Mas Jesus Cristo se encontra com você. Jesus Cristo se encontra comigo, ele se encontra com você, ele se encontra com todos, ele se encontra com a igreja, ele se encontra com o mundo, com aquele que está caído, com aquele que está necessitado, com aquele que precisa. Então essa parábola vai trazer isso. Eu posso estar prostrado, posso estar caído, eu posso não ter nenhuma qualificação, mas é importante que Jesus ele vai vir ao meu encontro. Jesus ele vai vir até onde eu vou estar. Mesmo se eu estiver quebrado, mesmo se eu estiver sujo, se me bateram, se me espancaram. E disso nós podemos falar de várias coisas, das emoções, falar do nosso intelecto, falar da nossa vida, falar da nossa história. Mas fato é que o mundo
ele está mergulhado, né? Mergulhado até o pescoço numa sujeira de maldade abominável. Então olha como que o mundo está. Olha como que a sociedade está. Olha como que o Brasil está. Olha como as igrejas, algumas estão, precisando de ajuda, precisando de socorro, caída, igrejas espancadas, igrejas que apanhou, igrejas que não teve quem o apoiasse. E assim também são os povos, né? Até hoje está dessa forma. Então nós olhamos para a sociedade e nós vemos que eles estão precisando de um bom samaritano. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, vai falar que em muitos outros lugares também estão dessa forma, pecadores. E a palavra de Deus, ela é fiel para toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele diz assim, do quais eu sou o principal. E isso é interessante, reconhecer quem nós somos. Reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos falhos, precisamos da ajuda. E também saber que, mesmo sendo pecador, sendo falho, e que a Bíblia diz que o pecado, ele nos afasta de Deus, que ele nos distancia de Deus, é importante ver que ele veio ao mundo para resgatar esse pecador. E isso é olhando para a parábola do samaritano. Né? Aí é como se fosse um pecador caído, destruído, deixado no meio do caminho, que apanhou da vida, que tiraram os seus pertences, que tiraram a sua roupa, que tiraram a sua dignidade. Talvez você se encontre dessa forma, sem dignidade, perdido, batido, sem ninguém que te entende, deixado no meio do caminho. E Paulo diz, eu sou o principal. Reconhecimento de pecado, reconhecimento de quem realmente ele é. Nós temos que reconhecer quem nós somos. Temos que reconhecer que não somos super-homens, super-mulheres, super profissionais, super pastores, mas saber que dependemos de alguém que nos encontre para uma certa dia, no meio do caminho, quando nós estamos caídos. E eu não estou descartado. Eu não estou descartado. Você não está descartado. Nós não estamos descartados. Então o texto ele vai dizer que por mais que você esteja quebrado, você não está descartado. Mas como assim eu não estou descartado? O Senhor não espera que o pecador faça alguma coisa. Deus ele não espera que você faça algo. Embora ele queira. Mas ele não espera. Mas como assim? Talvez você está querendo fazer muitas coisas. Você está querendo se levantar pelas suas próprias forças, pegar o seu próprio caminho, pelo seu próprio braço, pelas suas próprias pernas. Só que eu tenho que entender o que Paulo falou. Eu sou o principal. Eu sou o principal. Então, se eu sou o principal, qual que é a minha condição espiritual? E às vezes eu sou aquele homem que está caído no meio do caminho, que foi acometido, perseguido pelos ladrões, alcançado, destruído, roubaram, tiraram as vestes, levaram meus pertences. Porém, Deus ele me vê caído ali. E quando Deus me vê caído no chão, eu vejo agora que o texto vai dizer que aquele homem teve piedade, aquele homem teve compaixão, aquele homem amou, aquele homem ele olhou para a situação daquele homem caído e ele falou assim, eu preciso ajudar. E ele sabia que ele não tinha condições de se ajudar. Ele sabia que aquele homem não tinha condições de se levantar. E alguma coisa, né? Alguma coisa moveu aquele homem. E é interessante que
olhando para Deus e imaginando Deus como aquele homem, nós estamos da mesma forma. E Deus, ele vem ao nosso caminho. E quando Deus, ele vem no nosso caminho, ele nos vê ali caído. E quando ele nos vê caído, ele sabe que nós não conseguimos levantar, às vezes, pela nossa própria força. Ele sabe que, às vezes, nós não temos nem palavra para orar, não temos força para ir para a igreja, que às vezes não temos força para ligar nem para um amigo e falar: eu estou caído aqui. Mas o Senhor não espera isso. Deus não espera isso. Ele não espera que o pecador faça alguma coisa. Ou que alguma coisa, para encontrá-lo, Deus não espera que a gente faça alguma coisa para encontrar ele. Porque às vezes não tem força. Às vezes não tem caminho, não tem direção, não tem como o pecador se levantar. Não tem como você quebrado, destruído lá embaixo, ser apanhado, levantar. Não tem como. Deus sabe disso. E agora uma coisa confortante. Ele vai até onde o pecador está. Deus vai até onde você está. Se você estiver no teu trabalho, se você estiver na tua casa, aonde você estiver, ele vai. Ele vai atrás de você. Deus vai atrás do pecador. E a história bíblica está repleta disso, que Deus, ele vai atrás do pecador. E muitas vezes você não vê o pecador indo atrás de Deus. Mas Deus ainda tem o pecador. Lembra de Caim? Caim não foi até Deus. Mas Deus foi até ele. Deus foi até ele para resolver o problema. E Deus, ele também vai até você para resolver o seu problema. Olha só, Deus vai até você para resolver o seu problema. E entender agora nessa parábola é isso, que quando eu precisar, o Senhor, ele vai ao encontro de você aonde você está. Quanto mais prostrado você está, mais a glória de Deus, ela vai ser aberta. A glória dele é quando ele te salva. A glória de Deus é quando ele te salva. Ele fica feliz de te salvar. E olha só, você que está escutando essa palavra, ele vai até onde você está e ele te coloca na hospedaria. Olha, na hospedaria, ele vai cuidar de você. É agora o momento de Deus cuidar de você. Deus quer cuidar da sua vida. Deus quer cuidar daquilo que é dele. E aquele homem cheio de compaixão, a palavra diz, que olha para aquele homem caído e agora coloca ele na hospedaria. Se ele me levar, olha só, Deus vai cuidar de mim até me levar para o céu. Aonde ele vai cuidar, aonde ele vai me tratar. Essa é a nossa hospedaria, onde nós também vamos ser tratados. E ele nunca... E quando nós entrarmos na nossa hospedaria, olha que coisa tremenda. Quando nós entrarmos na hospedaria de Deus, entrarmos lá dentro, essa hospedaria é uma hospedaria eterna. É onde esse homem, bom samaritano, ele vai nos levar numa hospedaria eterna. E nessa hospedaria eterna, ele nunca irá ouvir o meu último louvor. Nunca. Ele nunca vai ouvir o último louvor. Mas por quê? Porque eu louvarei por toda a eternidade. Olha que coisa gloriosa. Eu louvarei por toda a eternidade. Bom samaritano. Você já parou para pensar nisso? Que ele nunca vai escutar o meu último louvor. Aqui na terra, quando você está lá caído, destruído, alguns vão pensar que você não vai levantar dali. Alguns vão pensar que aquele lugar ali é um lugar de destruição e que você não tem ninguém para te ajudar. Mas ele tem um caminho, né? O caminho aí da hospedaria. E isso é lindo. É lindo a hospedaria. Então eu não sei onde podemos encontrar mais palavras, né? Que é aquela do Salvador, né? Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós. Não tem palavra melhor do que essa. Que ele cuidará de nós. E como ele cuidará de nós, isso é lindo. É lindo saber que eu posso ter alguém para cuidar de mim. E olha só. É legal isso.
Isso é muito bom. Então, eu desejo, né? Eu desejo dizer uma palavra que levaria você hoje às lágrimas, né? Pobre com lágrimas, e olhar para Jesus. Olhar para Jesus e dizer: eu preciso que o Senhor me leve para essa hospedaria. Nem se for para a hospedaria agora espiritual. O Senhor cuidar da minha alma, cuidar da minha vida. E saber que às vezes o que você tem para fazer é nada. É nada. Não é nada que você tem que fazer. Ah, eu quero fazer campanha, eu quero orar. Não, não é o momento de não fazer nada. É o momento de você não fazer nada na sua vida. É o momento de você ser cuidado por Deus. Eu também estou passando um momento onde eu estou sendo cuidado por Deus. Um momento de não fazer nada. Um momento que também Deus me encontrou. Caído, destruído. Quando todo mundo pensou que eu ia morrer ali, Deus, Ele veio, teve compaixão, sabendo que eu sou pecador, sabendo que eu sou falho, sabendo que a gente é iníquo, né? Iníquo, depravado. Ai, meus irmãos, depravado, a depravação humana. E mesmo assim Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. E olha só, o levita e o sacerdote, ele não vai te ajudar. Eu quero te dizer, o levita e o sacerdote é o aprendizado dessa parábola. O levita e o sacerdote, eles não irão te ajudar. Eles não vão te ajudar. Eles vão te ver caído. Eles vão te ver caído. Não se preocupe, ele vai te ver. O levita e o sacerdote, eles irão te olhar. Eles irão te ver. Mas eles não irão te ajudar. Ah, você está buscando um pastor, um profeta, um missionário, missionária, na igreja. Eu quero te dizer que o levita e o sacerdote não irão te ajudar. Eles estão centrados nos seus próprios problemas. E não nos teus. O sacerdote está preocupado do lado do que ele vai fazer. O levita de cuidar da casa. E às vezes a preocupação está tão grande dentro deles que eles vão te ver ali e não vão te ajudar. Embora você esperasse essa ajuda, esperasse esse socorro, esperasse que eles estendessem a mão para você, esperasse que eles pudessem te curar, porque o sacerdote ali, ele é o intermediador entre Deus e os homens. Então, esses são os religiosos, né? Representação dos religiosos. E existem muitos assim hoje, religiosos. E que eles não vão te ajudar de forma alguma. Tá? O sacerdote, eles vão se recusa o encontro com o ferido. Eles se recusam. Alguns falam assim, por que ele não ora? Por que ele não jejua? Né? Por que ele não busca? Porque vai para uma igreja, né? Assim que fala. Ele se recusa a ter um encontro com o ferido. Coisa que o samaritano nunca vai fazer. É se recusar a ter um encontro com o ferido, que é você, que sou eu. E o sacerdote, ele é um intermediário entre Deus e os homens. Como explicar isso? Ele voltava para Jericó e ignorou o homem ferido, passando para o outro lado da estrada. Eita, aí tem gente que vai passar para o outro lado da estrada, deixa eles passar. Deixa eles passar, deixa eles ir embora. Deixa o sacerdote, deixa o levita, deixa quem for que você tinha esperança e que ele tinha comunhão com Deus. Você olhar e falar, mas que homem de Deus, que coisa maravilhosa. Você achando que ia te ajudar, ele não vai te ajudar. O levita era dedicado ao serviço do templo. Ele estava ali dia após dia. Fazia o mesmo caminho que o sacerdote. Talvez ia até para o mesmo lugar. E viu o homem ferido, mas também atravessou e passou de longe. E a pergunta agora fica assim. A parábola serve de resposta a uma questão concreta. Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta. A pergunta que o próprio Jesus, ele fala para aquele doutor. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? E aquele doutor,
ele vendo tudo isso, Jesus disse assim, ó, depois que ele responde, o próximo é aquele que, na história, é aquele que teve misericórdia. Quem teve misericórdia foi o bom samaritano. Aí diz assim, vá e faça o mesmo. Faça o mesmo. Seja misericordioso. Saiba que tem feridos no caminho. Mas também não podemos condenar aqueles que estão tão atarefados que ao ponto, às vezes, não conseguem perceber o que está do seu lado, que são pessoas caídas. Mas eu quero deixar aqui para você dizendo que Jesus, ele é o nosso bom samaritano, que ele tem compaixão e pena, compaixão de nós. Que essa palavra de Lucas, capítulo 10, versículo 33, possa estar na tua vida, estar na sua vida, e falar grandiosamente com você. Que Deus te abençoe, derrame graça sobre a tua vida neste dia. E a paz do Senhor desse irmão aqui que também te ama. Amém. Fica com Deus.